Sejam bem-vindos a mais uma aula de realidade virtual e aumentada. Hoje nós vamos falar sobre o WebVR, sua evolução WebXR e o framework chamado Aframe.io, né? Eu sou Eduardo Damasceno e nós vamos passear um pouquinho nesta nova tecnologia. Bom, esta nova tecnologia, ele é um conjunto de APIs, né? Um conjunto de APIs desenvolvidas em JavaScript que são estruturadas para que a gente consiga fazer a interação tanto de um conteúdo web 3D quanto a adaptação em modelos responsivos de uma página web contendo um objeto tridimensional. Só o tridimensional? Não. Nós podemos ter objetos próprios da realidade virtual, aquelas disponíveis também para os aplicativos, meio para celular, para smartphones, né? E também para óculos, né, do tipo óculos Rift, óculos Go, também que nós estamos utilizando. Uma outra coisa interessantíssima que nós temos é a capacidade do navegador, né, com esse padrão da W3C, poder acessar recursos como o acelerômetro, o giroscópio, os controles via USB e Bluetooth e a comunicação TCP/IP e UDP. O mais legal disso tudo é que ele funciona no Firefox, no Edge, no Chrome e no Samsung. Como que funciona o nosso framework? Tá? O nosso framework de trabalho para que a gente poder implementar uma WebXR é o Aframe.io. Ele é um arcabouço, tá? Ele é um framework front-end para a web, né? E com ele, né, ele consegue criar mais fácil as estruturas de web, estruturas de programação para web em HTML, tá? Para que a gente consiga trabalhar o 3D. Bom, tecnicamente ele é uma abstração de outro framework chamado, né, Three.js. E o Three.js é uma biblioteca em JavaScript que usa outro por baixo, uma outra conjunto de bibliotecas chamada WebGL. Tá? Tudo isso serve para quê? Para a gente poder fazer a renderização em tempo real, a construção de interfaces tridimensionais e usar alguns elementos do tipo vídeo 360, interação 360, realidade aumentada, reconhecimento de marcadores. Tá? E nesta aula aqui, que é uma aula introdutória, é só para a gente poder compreender que, a partir da WebGL, a gente consegue, né, utilizando o Three.js, né, e ele é o Aframe.io, então nós temos esses pacotes aqui, só para a gente poder entender, né, no modelo mais de engenharia de software, um está dentro do outro, tá? Um está dentro de uma dependência do outro. Então, nós vamos utilizar um pacote de mais alto nível chamado Aframe.io. Bom, e para a gente usar esse pacote de altíssimo nível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir a nossa interface, né, nosso programa web, né, nosso código da nossa página web vai ter, além dos elementos principais, né, o doc, né, o doc HTML, o head, né, ele vai ter um conjunto de scripts. O conjunto mínimo de script é esse aqui, ó. Tá? É o script, né, o source, nós vamos mandar direto para o A-Frame, não precisa fazer nenhum download, tá? Você vai construir direto na sua aplicação, né? Você vai chamar esse frame, né, esse A-Frame aqui, direto da página principal. Detalhe, tá? Se você precisar futuramente fazer alterações, você também pode baixar o release e fazer algumas alterações do nosso framework, né? Bom, e esse framework, ele vai estar habilitando a página web a funcionar de uma certa maneira diferente. Para que ele funcione dessa maneira diferente, contendo o ambiente 3D, é necessário ter algumas tags importantes. Essas tags
nós vamos falar nessa aula. A principal delas é a Ascend, né? E depois nós vamos falar das primitivas, a Sky e a Box. Todos os conjuntos do A-frame vai começar sempre com um A, tracinho, e o elemento que nós iremos trabalhar. Bom, quais são os principais tags que envolvem a nossa código em HTML? O principal código que nós temos é o scene, assim. Né? Essa tag, né, é o cenário principal, é a composição, é onde nós estaremos colocando todo nossos elementos de estrutura, né, para visualizar em 3D. Note que todo assim vai estar, né, imerso, né, vai estar colocado dentro dele um ASCII, tá? E assim outros conjuntos de tags específicos. Tá? Um outro que nós utilizamos bastante, né, dentro do A-Frame é o A-Assets. Né? O A-Asset, diferente do assim, ele não gera visualização. Ele é um espaço, um conjunto ali de arquivos de recurso que a gente pode associar à nossa página web, a gente pode fazer com que carreguemos, né, mais rápido vídeo, áudio, né, animações, né, até mesmo outras estruturas com maiores, principalmente porque dentro do 3D, né, dentro desse universo 3D, nós temos arquivos, né, de modelos 3D, que tem texturas, grandes polígonos, né, iluminação própria. Então, a gente pode jogar tudo isso no tag assets. E ele não, além dele ele carregar em segundo plano, né, ele não é mostrado na nossa tela. O outro, né, como eu falei, né, o segundo principal, além do assim, é o ASCII, né? A tag SASky recebe um rótulo, né, e é identificado como um cenário, né, todo um cenário. E olha o mais interessante, esse cenário ele tem que ter, tá, uma característica diferente. Ele é uma imagem equirretangular, também conhecida como imagem cilíndrica equidistante. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa imagem ela foi produzida de modo que ela envelopasse, né, um cilindro. Tá? Ela vai cair, né, essa imagem ela vai envelopar um cilindro. Ele é uma imagem produzida por computação, tá? Pode ser adquirida por imagens reais, né, com fotos de imagens reais, mas trabalhadas para que ela tenha uma característica de envelopamento, nossa, que termo difícil, né? Envelopamento cilíndrico. Né? O segundo, né, um outro elemento, né, um outro tag importante é a câmera, é a posição no qual o observador estará olhando a imagem projetada. Opa, não é o usuário, é o observador, é aquele elemento no qual nós nos esperamos para que os olhos do observador consigam realmente enxergar o 3D. Né? Sem essa composição do A Camera, né, a gente não consegue produzir os efeitos tridimensionais que queremos. Bom, e o ATag, né? O ATag, ou um A-cursor, né? Aliás, o A-cursor é uma tag opcional que indica qual é o centro da projeção, o centro principal de onde o observador estará olhando, para onde é que está apontando os olhos do observador. Você pode utilizar, né, principalmente para poder fazer um mapeamento, para poder fazer a mudança não de escala, a mudança de perspectiva, tá? Uma mudança de ponto de vista, tá? Então é importante você definir também onde é que vai estar o seu cursor. E aí,
Como que a gente coloca isso numa página web? Bom, você pode utilizar vários editores, tá? Nesta aula, nós vamos utilizar o VS Code, mas você pode utilizar o JEdit, pode utilizar um texto, né, um editor de texto simples. Né? O que o importante é que você mantenha, você construa a tag, né, o conjunto de tags que fazem o chamado à biblioteca A-Frame. Bom, olha só que interessante. Esse exemplo aqui, ó, se você pegar depois, né, e analisar item a item desse exemplo, nós teremos alguns pontos para a gente poder conversar aqui. Note que para gerar esta página aqui, tá, esta página web, né, nós utilizamos lá, né, os comandos iniciais, as tags iniciais do HTML, né, e utilizamos aqui a chamada ao script. Na nossa cena, é uma cena crua, ela não tem cor de fundo, ela não tem, né, identificação de céu, de skybox, ela não tem fundo, ela só tem uma imagem, né, tridimensional criada em tempo real. Tá? Então, aqui dentro desta cena, eu tenho um comando aqui. Esse comando aqui, ele é chamado de comando de primitiva. Então, as primitivas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, elas são responsáveis para construir outras entidades. Uma primitiva é um conjunto, né, geométrico de cones, cubos, esferas, retângulos, planos, triângulos, com os quais eu consigo combiná-los, as suas posições, consigo combinar as suas estruturas e formar até uma entidade. E esta entidade geométrica pode fazer parte, né, de um compêndio maior, de um conjunto de estruturas maior. E eu posso juntar entidades com mais entidades, assim como eu junto, né, primitivas com mais primitivas. Quando eu junto tudo, todas essas entidades, todas essas primitivas, eu tenho, né, uma figura geométrica chamada malha. Né? E essa malha pode ser uma malha tridimensional, né, contendo volume, contendo as dimensões de comprimento, altura, largura, eu tenho volume dentro dessa malha. Ou eu posso utilizar essa malha para ser apenas uma malha bidimensional, no qual eu faço apenas a ligação dos pontos que estão no plano. Bom, tem as suas vantagens e desvantagens. Uma malha bidimensional, por ser bidimensional, obviamente, ele carrega muito mais rápido. E aí eu consigo texturizá-la, colocar uma textura em cima, um plano, um plano texturizado, né, em cima dessa malha muito mais rapidamente. Então, tem as suas vantagens para você utilizar, principalmente se você está trabalhando com uma máquina que tem poucos recursos. Se eu coloco um elemento tridimensional, é porque eu quero dar mais detalhes. Então, a malha com os elementos tridimensionais tem detalhes que a malha bidimensional não apresenta. Bom, mas voltando aqui ao nosso conjunto mínimo da primitiva, vamos compreender que esta primitiva, chamada A-box, ela possui uma posição, ela possui uma rotação e uma coloração. Olha que interessante, tá? Essa posição aqui, que são 3 números em separado, tá? Ele dá o x, y e z aqui, tá? De rotação, tá? São números inteiros, né? Perdão, fracionários também, né? E aqui números fracionários também, né? Mas nós podemos utilizar esses números aqui, né, sempre da seguinte composição. São números aqui de posição, números relativos. Relativos ao quê? Relativos à posição que eu tenho aqui da minha página. Sempre lembrando que os 000, os 3 itens zeros, é bem no meio da página. Tá? Bem no meio da página. Independente se eu estou tendo uma visualização,
né, bidimensional, estou fazendo uma visualização com um navegador mobile ou com um navegador desktop. Tá? Ele vai sempre a uma posição relativa aqui, relativa aos objetos que eu tenho aqui em tela. Ok? Bom, essa posição relativa me diz o seguinte, que tudo que está negativo, ele está para a direita ou à esquerda? Aqui que começa, né, os pontos, né? Essa minha posição aqui, ó, aqui está -1. Ele é à esquerda, ele está negativo. Se ele é positivo, ele é 1, ele é à direita, tá? E aqui nós temos outro elemento que é interessante. Normalmente a gente dá a rotação em graus de 15 em 15 graus, para facilitar, para a gente conseguir perceber as mudanças, né? Esse conjunto que eu passo aqui embaixo é o ABOX referenciado com todas as suas determinações de posição e de tamanho. Olha que interessante. Aqui, ó, eu já coloquei, né, a altura e largura e a profundidade, todas elas com tamanho 1. Porque eu posso depois aplicar mais à frente, né? Uma função de escala, e aí eu altero esse width, esse height e esse deep mais fácil. A cor, normalmente o padrão é o hexadecimal, como a gente vê já nas aplicações web. No entanto, você pode utilizar o comando RGB e os 3 números de 0 a 255 para fazer a identificação, né, do red, green and blue, os números que vão dar a sequência de cor. Tá? Bom, e aí nós temos as principais primitivas que podemos trabalhar dentro do iframe. Olha que interessante. A esfera que está lá no fundo, ela possui uma posição relativa, ela possui um raio e uma cor. A mesma coisa acontece com o box, né? Conto aqui essa minha caixa aqui, nosso cubo, né? O cilindro, né? E o mais interessante aqui, ó, o plano, né? O plano que está aqui embaixo que vai fazer a gente conseguir, né, projetar as sombras, tá? E conseguir fazer as interações. Olha que interessante aqui. O nosso céu possui uma cor, né, 0, 0 e 50, né? É um skybox com, né, com apenas a cor do nosso céu que dá essa coloração aqui. Bom, essa aqui é a atividade. Agora, para a gente conseguir utilizar essa primitiva, o que a gente vai fazer? Vamos abrir lá o nosso, né, Visual Studio Code, né, VS Code. Aqui eu vou abrir um novo elemento aqui, tá? Vou abrir aqui, vou criar, né, um novo workspace. Vou criar aqui, ó, dar um close workspace, fechei tudo, deixa eu salvar, fechei tudo, né? Fechei tudo. Ah, mas antes de eu abrir um novo workspace aqui, ó, vou vir aqui nas minhas extensões. Quais são as extensões padrão que eu vou utilizar? Tá? Primeira delas é um erro que estava na última aula, que a gente não estava conseguindo rodar, era a questão do live server. Tá? É importantíssimo você deixar o live server funcionando, porque senão ele não vai pegar o caminho correto das imagens, da comunicação TCP/IP e também da comunicação entre os blocos, né, remotos. Eu costumo trabalhar sempre com esse Material Icon. O que ele faz? Ele faz umas coisas bonitinhas aqui, ó. Ele faz esses íconezinhos diferentes aqui, só para facilitar, né? Mas é só um frufruzinho que eu gosto de colocar ali, né? Tem aqui, ó, o Brasília português, né, para você colocar, utilizar o
o VS Code para você trabalhar no português até, né, para você poder utilizar ele mais fácil, né? E aqui o auto rename, né, para ficar mais fácil para a gente poder, caso você altere, né, altere uma tag, ele já arruma para você automaticamente. Olha ali, se você alterar o div, ó, ele já altera para você rapidamente ali, então ele já tem essa facilidade. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, vamos criar aqui um workspace, né? Opa, perdão, aqui em cima, aliás, né? File, vamos começar aqui. Vamos criar aqui, new window, close workspace, deixa eu fechar todos. Aqui, ó, save file, fechou tudo. Agora eu vou criar um novo workspace aqui. Vou chamar de workspace. Comecei aqui com Web Studio. Eu vou chamar aqui de WS e WS, daí, né, workspace XR. Salvar esse workspace XR. Ele vai criar para mim aqui. Vamos ver aqui, ele carregou aqui as extensões, deixa eu ver. Carregou, tá? Então agora nós vamos aqui, vamos adicionar, né? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum elemento ali, nós vamos adicionar aqui alguns arquivos aqui dentro. Vou dar um open folder, então, vamos colocar aqui dentro, né? Está aqui em documentos, o meu workspace. Ué, cadê o workspace dele aqui? Vamos criar uma pasta aqui. Então, aqui WSWXR. Selecionei aqui dentro. E aqui agora nós vamos colocar dentro desse workspace aqui, nós vamos colocar aqui alguns elementos. Bom, se eu quiser colocar todos vou colocar aqui o meu principal aqui, vou colocar uma pastinha, vou chamar ela de JS, vou colocar essa pastinha lá, e vou colocar também uma pastinha chamado vou colocar aqui uma pastinha chamada HTML. Na pastinha JS eu posso colocar os próximos arquivos que eu vou precisar. Vamos lembrar aqui, opa, coloquei errado aqui, deixa eu cancelar. Deixa eu vir aqui em cima e colocar no tamanho certo. Eu quero um new folder que às vezes eu vou precisar de um CSS também, já coloco tudo ali. Né? Mas aqui dentro do meu HTML, note que tem que estar a setinha para o lado, né? Vou colocar aqui a setinha para o lado e vou acrescentar lá um arquivo, vou chamar de index.html. Então, vamos sempre começar aqui. Então, vamos começar aqui direto com o Docfile, né? Doctype, da HTML. Beleza. E aí, nós vamos para o nosso HTML. Sempre lembrando que o nosso HTML, nós temos duas seções, né? A head, né? E também a gente tem a seção body. Opa. Beleza. Na seção head, o que nós vamos colocar? Só lembrando, vamos voltar aqui, ó,
e vamos colocar este script aqui que nós temos. Opa, fugiu aqui. Esse script aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, pegar esse script, que é o principal que a gente vai ter. O nosso source de comando. Sem esse, nada vai funcionar. A gente precisa desse aqui. Ah, mas tem as tags iniciais, eu posso colocar? Posso colocar também, né? Que são as tags iniciais para dizer qual é o meu elemento, né? O que eu quero aqui dentro, né? Então, o nosso char set, para dizer qual que é o tipo de página que nós temos, né? E a nossa primeira página em WebXR. O que nós vamos colocar lá de body? Só lembrando, assim. Nosso assim, nós temos o abox. Né? Ah, o que nós vamos colocar lá no abox? Lá no abox nós temos aqui, ó. Nós vamos colocar sempre assim. Olha que interessante, né? Vamos começar aqui, ó. É o abox, primeira posição, depois a rotação e depois a cor. Position igual, colocar 0, opa, 0, opa, entre aspas, então tenho 0, colocar aqui 0,5 em Y, um pouquinho para cima, e eu vou colocar aqui menos 4 em Z, vou colocar bem para o fundo, né? Rotation, 0, opa, sempre coloco vírgula, mas é 0, 0, 0. Né? Sem rotação. Né? E posso colocar aqui color, RGB, RGB, colocar 127, 50 e 80, um número aqui, tá? E aí eu fecho aqui, e fecho lá o meu abox. Ok? Deixa eu pegar aqui. Pra gente ficar bem certinho aqui. Então, vai ter só esse código nosso aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui, vamos salvar, né? Vamos salvar, isso é importante. Vamos salvar. Se você vir aqui e dar o run, start debugging, né? Vamos lançar lá no Edge, ele vai carregar para a gente, ó. Está carregando ainda aqui na minha máquina, ó. Ele vai carregar assim, às vezes vai ficar ó, um tempinho processando e vai projetar essa imagem aqui, ó. Tudo bem? Tá? Esse é um caminho. Só que ele está vindo aqui, ó, localmente. Localmente, tá? Se a gente jogar isso para a internet, talvez não funcione do jeito que a gente está esperando. Ó, não funciona, já até trocou aqui a cor, né? CVR. Então, o que a gente faz aqui? A gente volta aqui dentro, tá? E aí, aqui no finalzinho aqui, ó, o que a gente tem? A gente pode fazer de duas maneiras, né? Eu gosto de vir aqui, sempre vir aqui e dar o Open with, né, Live Server, ou apertar Alt L, Alt O, né? Ou tem uma opção para você vir direto aqui, que agora não estou lembrando, ele não está aparecendo aqui, mas vamos lá. Vamos abrir direto aqui no Live Server. Ele vai abrir aqui, ó, abriu na porta 5500, e aqui, ó, rapidamente, ele já entrou lá na nossa, né, no nosso servidor, né, local, né, já com a porta 5500, que é a porta de teste, e já apresentou aqui o nosso ambiente. Por que eu falo para utilizar desta maneira, tá? Sempre com o Live Server. Por quê? Porque ele dá alguns erros bobinhos, né? Como a gente já viu nas últimas aulas, que não são erros bobinhos principalmente de identificação de onde está a imagem, né? Principalmente colocando imagens de texturas, imagens
imagens de elementos que nós podemos carregar ali. Bom, esta aqui era a nossa aula introdutória sobre o A-Frame, né, e as suas primitivas para a gente poder trabalhar com WebXR. Meu muito obrigado por você estar, né, aqui conosco e até a próxima.